Olá, pessoal! Então, para a gente começar o estudo de funções, a gente tem que entender algumas definições. A primeira delas é de produto cartesiano. O produto cartesiano de A por B nada mais é que o conjunto cujos elementos são todos os parzinhos ordenados x e y, em que x pertence a e y a B. Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor. Então, o primeiro exemplo que a gente tem a gente vai considerar o conjunto A e B, e a gente quer os conjuntos A por B e B por A. A gente quer o produto cartesiano de A por B e o produto cartesiano de B por A. Então, vamos fazer primeiro A por B. Como na definição a gente tem que são os pares ordenados x, y, o que a gente vai pegar primeiro é um elemento de A, por exemplo, 1, e com esse elemento 1 a gente vai colocar os elementos de B. O segundo, então, pode ser 2, que é o do B, e depois a gente tem o 1,3, que também é de B. Agora, o próximo elemento que a gente tem em A é o 2. Então, 2, os elementos que estão em B, 2 e 2,3. E, por último, a gente tem o elemento 3 ali. 3 tem que ir tanto com 2, tanto com o 3. Então, 3,3. Reparem, gente, que não faz diferença. Eu falei por último, primeiro, mas não faz diferença se eu escrevo A igual a 3, 1, 2. É o mesmo conjunto, a ordem não faz diferença no conjunto. E agora eu tenho que fazer B por A. B por A. O que é B por A? Bom, vamos colocar primeiro os elementos de B, na primeira entrada os elementos de B e na segunda entrada os elementos de A. Eu vou pegar primeiro o 2, o 2,1, que é o elemento de A, o 2 que é de B e o 2 que é de A, depois o 2 que é de B e o 3 que é de A. Agora a gente vai considerar o elemento 3 de B com todos os elementos de A, por exemplo, 1, o 3 com o 2 e o 3 com o 3. Aqui a gente pode reparar uma coisa. Reparem que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos em A por B e 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos em B por A. Então, a gente tem uma regra aqui. A gente tem que a quantidade de elementos de A por B vai ser dada por a quantidade de elementos de A que multiplica a quantidade de elementos de B. Então, se a gente fizer a quantidade de elementos de B por A, a gente teria N de B vezes N de A. Só que como a gente tem que a multiplicação é comutativa, não faz diferença a ordem. Então, a gente tem que tanto A por B e B por A ter a mesma quantidade de elementos. Reparem que aqui eu estou considerando N de A ou N de B como sendo a quantidade de elementos do conjunto A. E N de B, no caso, é a quantidade de elementos do conjunto B. A próxima definição que a gente tem é a definição de relação. A gente chama de relação de A em B qualquer subconjunto ali do produto cartesiano A por B. Então, o primeiro exemplo que a gente tem, a gente vai considerar A e B esses conjuntos, e aí ele fala que a relação é dada por y igual a 2x menos 1, em que x pertence a A e y pertence a B. Então, a gente tem que determinar o conjunto R. Como a gente tem uma regra ali, a gente quer saber quem que vai dar essa relação, quem que vai ser esse conjunto. Então, a gente vai pegar os elementos de A, substituir e ver quanto que dá. E se esse elemento que der dá um elemento de B, a gente tem uma relação, a gente tem a primeira relação. Eu vou considerar, então, x e y, e aí eu vou pegar primeiro os elementinhos de x e olhar quem que vai dar de y. Então, a gente tem o primeiro elemento ali de A é menos 1. Então, menos 1, vamos substituir. Vai ficar 2 que multiplica menos 1, menos 1. 2 que multiplica menos 1 é menos 2, menos 1, menos 3. Então, próximo elemento de A. De novo, que eu estou pegando primeiro de A porque ele fala que o elemento ali, o x tem que pertencer a A, e o x é exatamente esse carinha aqui. Então, o segundo elemento que eu vou pegar é o 1, e eu vou colocar aqui 2 que multiplica 1, menos 1. 2 que multiplica 1 é 2, menos 1, então dá 1. Próximo elemento é o 2.
Então, 2 que multiplica 2 menos 1 vai ficar 4 menos 1, que é 3. E por último, a gente tem o elemento 3 ali em A. Então, vai ficar 2 que multiplica 3 menos 1. 2 que multiplica 3 é 6, menos 1 é 5. Beleza, se a gente então pegou os elementos de A, substituiu na relação que é dada e achou esses elementinhos aqui, então a gente tem que os pares ordenados da relação tem que ser menos 1, menos 3, 1 e 1, 2 e 3 e 3 e 5. Então, beleza, a gente pegou todo mundo de A, jogou aqui na relação e viu quanto que ia dar o Y. Agora a gente tem que pegar todo mundo de A que tem um parzinho Y que está no conjunto B. Se a gente pegou um X, que o Y, quando a gente calculou, não está em B, ele não pertence a essa relação. Primeiro, então, vamos escrever quem que são esses parzinhos. Então, a gente tem que X, Y vai ser menos 1 e menos 3. Depois a gente tem 1 e 1. Depois a gente tem 2 e 3. E por último a gente tem 3 e 5. Agora então a gente vai olhar todos os y que pertencem ao conjunto B. Menos 3 está em B? Sim, está aqui. 1 está em B? Bom, 1 não está em B, então esse parzinho ordenado a gente não vai poder nem considerar na relação. Agora, 3 está em B? Sim, 3 está em B, 3 está aqui. 5 está em B? Sim, 5 também está em B, porque 5 está aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é simplesmente escrever essa relação aqui, pegar os elementos que estão tanto em A quanto em B, ou seja, que o x está em A e o y está em B, e escrever. Reparem que todos os elementos que estão em A, a gente fez as contas para ver se ele ia dar algum elemento de B. Por exemplo, 1 deu exatamente 1, mas o 1 não está em B, então esse parzinho 1,1 não faz parte da relação. Só que como todos os outros carinhas, por exemplo, o menos 3 está no conjunto B, a gente pode então colocar ele na relação. O 3 também está no conjunto B, então a gente também põe ele na relação. E o 5 também está no conjunto B, por isso que a gente também põe ele na relação. Claro que todo mundo que eu coloquei aqui como X está em A, porque eu peguei exatamente esses caras para fazer a conta. Então, a nossa relação vai ser R igual esses parzinhos aí. Menos 1, menos 3, 2 e 3, e por último, 3 e 5. E aqui eu acabei de escrever o que a gente falou. Eu escrevi aqui, como esse 1 aqui não está em B, não tem como o parzinho 1,1 pertencer a essa relação. A gente também pode representar essas relações utilizando um diagrama de flechas, ou o que a gente chama de diagrama de Venn. Então, a gente tem. Então, tá. Então, vamos escrever aqui, colocar dois diagramas, dois conjuntos. A gente vai chamar esse conjunto aqui do conjunto A, e aqui a gente vai chamar do conjunto B. No conjunto A, eu vou colocar todo mundo que está aqui em A, menos 1, 1, 2 e 3. Então, aqui eu vou colocar menos 1, 1, 2 e 3. Agora, no conjunto B, eu vou colocar esses carinhas ali de B, menos 4, menos 3, 2, 3 e 5. Menos 4, menos 3, 2, 3 e 5. A gente vai, então, pegar todos os elementos de A e ligar com os elementos que deu em B. Por exemplo, o menos 1, a gente viu aqui que ele vai junto com menos 3. Então, a gente vai pegar o menos 1 e ligar com o menos 3. Então, agora a gente teria que pegar o 1 e olhar em quem que ele leva no B. Só que a gente viu que é no próprio 1, só que o 1 não pertence a B, então não tem como ligar o 1 a ninguém. O próximo seria o 2. O 2 deu 3, então a gente consegue ligar o 2 com o 3. E o 3 a gente viu que dá o 5, então o 3 a gente liga com o 5. Opa. Mas a gente também tem outra forma de representar esse tipo de relação. Esse tipo de relação a gente pode usar o plano cartesiano ortogonal. Ortogonal vem de 90 graus, aqui então é 90 graus. Ali onde que esses dois eixos se encontram, aqui no ponto que a gente chama de origem. E ainda a gente tem que o y é chamado de eixos das ordenadas e o x o eixo das abscissas. Então, vamos escrever o que a gente acabou de falar. Então, aqui a gente escreveu o que eu acabei de falar, a origem,
o eixo, essa reta aqui é chamada de eixo das ordenadas ou eixo Y, e essa outra reta é chamada de eixo das abscissas ou eixo X. A gente tem também que, como ele é dividido em 4 partes, essas 4 partes têm um nome. Aqui a gente sabe de novo que é 90 graus, e essas partes se chamam primeiro quadrante, segundo quadrante, o de baixo é o terceiro quadrante, e por último, aqui debaixo do primeiro quadrante é o quarto quadrante. Repara que a gente conta então os quadrantes no sentido anti-horário. O primeiro quadrante é essa parte aqui, o segundo quadrante é toda essa parte aqui para cima, o terceiro é o que está aqui para baixo e o quarto é o que está aqui para baixo. Agora, para a gente localizar um ponto P nesse sistema, a gente vai utilizar o sistema de coordenadas cartesianas. A gente vai considerar um parzinho AB em que A é a primeira entrada e B é a segunda entrada. Vamos escrever aqui o que eu estou dizendo. Então, a gente vai considerar um parzinho A, vírgula B, em que A aqui é a abscissa, é um carinha que está na abscissa, e B é um carinha que está na ordenada. Como assim? Vamos tentar entender isso melhor. Esse parzinho é igualzinho o parzinho que tem lá na relação. Lá na definição de produto cartesiano, a gente pega todos os parzinhos ordenados x, y. E aí a gente escreve que um ponto aqui no plano cartesiano ortogonal é da forma P de xy ou de AB. Eu vou pôr xy porque xy vai indicar exatamente esse x aqui e esse y aqui. Mas, de novo, a primeira entrada é da abscissa e a segunda é da ordenada, já que o eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas e o segundo é chamado de eixo da ordenada. Agora a gente pode perceber que esse parzinho é igual ao parzinho que a gente tem na relação, já que a relação é um subconjunto do produto cartesiano e o produto cartesiano são dados por esses parzinhos, a gente consegue representar essa última relação que a gente fez. A gente tinha então que R era igual a menos 1, menos 3, 2 e 3 e 3 e 5, 2 e 3 e 3 e 5. Então, vamos tentar representar aqui. Primeiro, reparem que eu já coloquei quadriculado para ajudar a gente. E aqui, reparem que eu coloquei esse produto cartesiano ortogonal todo quadriculado, para facilitar para a gente. Por quê? Porque agora a gente vai começar a colocar número, ou seja, essa reta aqui vai representar a reta real. Como ela vai representar a reta real, ela tem todos esses números que a gente conhece, e aí a gente vai escrever, por exemplo, que esse primeiro quadrinho aqui, daqui até aqui vale 1, e depois aqui até aqui vale 2, depois o 3, depois o 4. Como aqui é o que a gente chama de origem, a origem é 0. Se é 0, à esquerda do 0 a gente tem os números negativos. Então aqui a gente vai ter o menos 1, o menos 2, e assim sucessivamente. E no eixo Y a gente vai fazer a mesma coisa. Para o norte a gente vai fazer a contagem crescente e para o sul a gente vai fazer decrescente. Como assim? Aqui vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim vai. E para baixo a gente vai pegar os números negativos, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim sucessivamente, né? Depois seria o menos 4, enfim. Só que reparem que esse ponto de encontro aqui é o que a gente chama de 0, 0. Então, a origem é exatamente o par ordenado 0, 0, porque é o encontro da abscissa igual a 0 e da ordenada igual a 0. Então, esse Ozinho ali nada mais é do que um parzinho ordenado 0, 0. Como a gente quer menos 1 e menos 3, a gente vai pegar o menos 1 da abscissa e ligar com o menos 3 da ordenada. Tá aqui o menos 3, beleza. Então, o menos 3 a gente tá pegando aqui. E o menos 1 tá ali, então vamos ligar também. Então, a gente tem aqui o menos 1. Então, aqui é nosso primeiro ponto. Esse primeiro ponto aqui é o que a gente chama do parzinho menos 1, menos 3. O próximo que a gente tem é o parzinho 2 e 3. Então, a gente vai sair do 2 na abscissa e encontrar com o 3.
até aqui. E depois o 3 a gente tem que encontrar com o próximo é 3 e 5, então a gente vai pegar o 3 e vai ligar até o 5, tem esse terceiro ponto. Vamos colocar cada um de uma cor para a gente identificar. Então, o primeiro é 1, menos 1, menos 3. O segundo, que eu coloquei de azul claro, então vai ser o 2 e o 3. E o terceiro, que eu vou colocar aqui de verde, a gente tem que vai ser o par 3,5. Só estou colocando colorido para a gente identificar exatamente quem que é o parzinho, que é 3,5. Então, aqui é o 3,5 e ali a gente tem o par 2,3. Então, sempre que a gente tem uma relação, a gente consegue representar no plano cartesiano. E aí, agora a gente vai usar essas relações para definir função. Então, é isso por esse vídeo. Até mais!